Queridos alunos, aqui é o professor Eduardo. Eu vou agora explicar o nosso grande sucesso de vendas, o curso de análise e mensuração de dados, tá? Para o teste ANPAD e também para outros treinamentos também, por que não? Mas é um curso específico para o programa do teste ANPAD. Então é um curso de estatística descritiva e inferencial. É uma nova disciplina que foi colocada no programa de mestrado profissional do teste ANPAD, tá? E então ela é composta pela estatística descritiva, né? Mediana, moda, média, né? As propriedades da média. E isso aí são as medidas de tendência central, né? E tem as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão e suas propriedades. Então esta é a estatística descritiva, tá? E também a análise de mensuração de dados, ela incorpora a estatística probabilística, também chamada de estatística inferencial. Aí nós temos as distribuições de probabilidade, principalmente a distribuição normal, que ela é a base para outros conteúdos, né? O intervalo de confiança, os intervalos de confiança que usam a distribuição normal, né? A distribuição de student, né? Que também usa, student é uma aproximação da distribuição normal, não é? E os testes de hipótese, que também usam a distribuição normal. Então é por isso que a principal distribuição de probabilidade que cai na prova do teste ANPAD é a distribuição normal. Vocês não podem deixar de sabê-la, de praticá-la insistentemente, tá? E o nosso curso, além de ser completo, tem também a correlação, né? A gente tem outros conteúdos também que complementam, diversos tipos de teste de hipótese, né? Então, a gente tem também, nesse curso, a matemática necessária, não é? A matemática pré-análise e mensuração de dados, que no caso seria a análise combinatória, uma parte dela, tá? Uma pequena parte dela. No caso da análise combinatória, o aluno tem que saber o que? Tem que saber o que é fatorial, saber o que é uma combinação, não é? Para poder aprender a distribuição de probabilidade Poisson, o aluno tem que saber o fatorial, tem que saber a probabilidade, tem que saber a combinação simples, não é? E a gente tem também, então, a probabilidade, né? E a própria estatística básica, né? Eu coloco como se fosse um pré-análise e mensuração de dados. Também tem que saber a função do primeiro grau, para poder saber a correlação, o assunto correlação em análise e mensuração de dados. O pré-requisito é a função do primeiro grau. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou entrar no curso como se fosse um aluno, tá? E fazer uma depuração do curso aí para vocês. Eu acho que isso aí vai ajudar muitos alunos aí, tá? Interessados, né? Como eu falei, o nosso curso é específico teste ANPAD. Eu, Eduardo Chaves, eu percebi que o mestrado profissional está com uma tendência grande de crescimento nas provas do teste ANPAD. As universidades estão aderindo muito ao mestrado profissional. Então, a gente ainda está numa fase de transição, então diversos mestrados profissionais estão aceitando também as provas do mestrado acadêmico, mas eu acho que a tendência é a migração dos mestrados profissionais aceitarem somente as provas do mestrado profissional. Quais são as disciplinas? É o português, é o inglês, é a análise de mensuração de dados e uma prova de caso interdisciplinar. Essa prova de caso interdisciplinar, ela é uma situação de uma empresa que está passando por alguma dificuldade de marketing, alguma dificuldade de caixa, de faturamento, de lucro, e aí então você, como um gestor, né, como gestor que vai apagar aquele incêndio, você vai descrever, é uma prova descritiva, é uma questão descritiva, você vai digitar lá, né,
no caso da prova online, porque a prova é online atualmente, pode ser que com a vacina aí, com o fim da pandemia do coronavírus, né, eles voltem novamente para a prova presencial, pode ser, ou então que eles continuem com a prova online, que parece que ela está tendo assim, uma aceitação muito grande por parte dos alunos, é o que eu sinto também como professor, que eu trabalho com teste Amparo há mais de 30 anos, não é? Então você como gestor, como um bombeiro, né, você vai apagar aquele incêndio e de acordo com a sua experiência você vai colocar ali um plano de resgate, né, daquela situação para evitar mais perdas, né, naquela empresa, vamos dizer assim. Então nós temos também essas provas, a gente coloca no nosso curso completo começando profissional, não é? As respostas de alguns alunos a essa questão para te ajudar. Mas voltando então à questão do curso de análise e mensuração de dados, nós estamos aqui agora para isso. Eu me desviei um pouco, mas para falar amplamente sobre o curso, né? Nosso curso completo começando profissional, vamos voltar agora para análise e mensuração de dados. Vou abrir então aqui a tela e mostrar o curso para vocês, tá? Vamos lá então. Primeiramente eu vou mostrar aqui a imagem do curso. Aqui é o nosso querido e mestre em estatística, o professor Paulo Roberto Agrise Nacarate. Ele trabalha comigo há muitos anos, é um professor muito correto, muito competente. Ele é mestre em estatística, tá? Se não me engano é pela UFRJ, tá? E ele que é o responsável pelo curso, ele é o coordenador desse curso de análise e mensuração de dados, ministrando diversas aulas, principalmente as aulas mais complexas, né, de conteúdo mais complexo, que eu particularmente gosto, mas não domino, né? Por isso que eu chamei esse grande professor para fazer parte da nossa equipe vencedora do teste Amparo, tá bom? Beleza, então. Então, eu vou abrir aqui. Então, quando o aluno se matricula, ele vai ver essa tela aqui, ó, tá? Então, do lado esquerdo aqui, ó, a gente tem a planilha de scores para o teste Amparo, onde você pode preencher. Aqui é um módulo que eu construí, construir a estratégia vencedora para as provas do teste Amparo, a estratégia vencedora. Tá carregando aqui, ó. Eu recomendo todos os alunos, seja mestrado profissional ou acadêmico, que assistam esse vídeo, tá? São apenas 20 minutinhos. É muito importante a questão da estratégia para o teste Amparo, tá? O aluno que não constrói a estratégia, ele não tem um bom resultado. E aqui, ó, eu construí esse módulo, a matemática básica que é importante para análise e mensuração de dados. Então, olha lá. Os materiais, aqui eu tenho o módulo de matemática comercial, é só um pouquinho de porcentagem, porque a fórmula fundamental da probabilidade é uma porcentagem, né? A gente muitas vezes calcula a probabilidade com uma porcentagem. Então eu coloquei aqui um pouquinho de matemática comercial, aqui, para que você abrir aqui. É pouca coisa mesmo, tá? Olha lá, é só uma aula de porcentagem que eu coloquei o material aqui em cima, ó. Eu acho importante. Tá faltando eu colocar aqui a aula de função do primeiro grau, tá? Por causa da correlação, né, que eu falei com vocês, né? Eu vou colocar em breve. Aqui a análise combinatória aqui, ó. Olha lá, então eu acho importante o aluno saber o princípio multiplicativo. Eu pus a aula 1, o fatorial que eu falei com vocês, em cima, tá vendo? Cada aula tem um PDF em cima, o PDF que eu uso no vídeo, ó. Você pode fazer o download, só clicar aqui, ó. Eu coloquei aqui arranjo de permutação simples, né? Eu coloquei aqui a combinação simples, que é a mais importante, ó. Mas é bom saber diferenciar o arranjo da permutação, tá? Nada de fazer aqui muito exercício aqui não, tá? É só um pouquinho mesmo para poder ambientar com a fórmula, por causa da distribuição binomial, não é de Poisson não, a distribuição binomial, tá? Principalmente. E aqui a probabilidade, ó. Olha lá. Deve ter um vídeo aqui da fórmula fundamental. Olha lá. E dos eventos independentes. Aqui eu dou download do PDF dos eventos independentes em cima aqui da fórmula fundamental. Está aqui, ó.
E aí depois vem o curso, aí vem a estatística descritiva, que já está dentro já da análise e mensuração de dados. Mas eu preferi separar ela aqui, um curso completo de estatística descritiva. Olha lá, medida de tendência central, material aqui em cima. Esse material aqui eu utilizo ele também no curso do mestrado acadêmico aqui, ó. Tá? Olha lá, só 2 aulinhas só, tá? E agora o curso de análise e mensuração de dados em si. Olha o tamanho do curso, olha só. Olha o tamanho. Tá? Olha lá, apostila estatística, variáveis categóricas e numéricas. Se eu for abrir aqui, né, tem um vídeo PDF, tá? Aí de novo eu reforço aqui medidas de tendência central, variação em formato, dispersão e variabilidade, coeficiente de Pearson e kurtose. Aqui eu tenho o seu conhecimento de estatística descritiva antes de prosseguir. Aqui tem uma lista de exercícios com todas as respostas. E aqui tem uma avaliação eletrônica de estatística descritiva. Aqui, ó. O Paulo está fazendo uma avaliação eletrônica de estatística inferencial. Então, olha só, eu vou abrir aqui, ó. Olha que legal. Olha lá, eu estou aqui como um aluno, olha que legal. Olha lá. Essa variação deve ser finalizada no tempo máximo de 48 minutos só. Uma vez iniciada, o cronômetro começará a contar até o momento da sua entrega. A taxa de acerto mínimo para aprovação é de 60%. Olha só que legal. Iniciar a avaliação. Aí o aluno vem aqui e vai aparecer a prova. Olha que beleza. Olha lá o cronômetro correndo. Olha que beleza. Então, é até bom a gente falar, a gente tem essa prova eletrônica aqui em todos os nossos cursos, tá? Beleza? Olha só, tá correndo aqui, ó. Porque devem ser, então, 12 questões que eu coloquei, porque o tempo médio de 4 minutos, 12 vezes 4, não é? É 48, não é isso? Tá correndo lá, ó. Tá vendo? Aí a primeira questão, você vai marcar aqui, e no final você vai gerar o resultado. Deve ser 12, né? É isso mesmo, 12. Olha lá, enviar o resultado. Aí na hora te manda o resultado aqui, ó. Tá? Aí distribuição de probabilidades discretas, binomial, geométrica, hipergeométrica, Poisson, principalmente a normal, tá, gente? Dedica mais a normal. Estimadores pontuais, teorema central do limite, estimação intervalar, intervalo de confiança para a média, introdução à inferência estatística, né, os testes de hipótese 1, 2, o teste Z. Aqui é correção na prova de setembro, aqui é correção na prova de março. Aqui testes de hipótese para uma amostra, Student, Will Cochon, dentre outros. Aqui tem testes paramétricos e não paramétricos, a inferência a partir de 2 amostras, a amostragem. Análise de correlação 1, análise de correlação 2, regressão simples, tá? Aqui que é importante a função do primeiro grau, regressão aqui, ó. Regressão 2, em correlação também eu acho que é importante também. Análise de dados, prova 1 aqui, aula 30, ó, tá? Tá quase completo, tá faltando só o índice de Likert, se não me engano. Tá faltando só essa aula, mas está muito completo, o curso é muito completo. E o suporte, nem se fala, né? Suporte nosso é coisa do primeiro mundo, né? Então, eu acho que eu fiz uma explicação bem completa, né, gente? Porque é melhor fazer assim, porque muitos alunos estão pedindo, não é? Então a gente já manda isso para o aluno, na hora que ele está interessado. Fica muito mais fácil que explicar aí isso aí centenas de vezes, né? Então tá bom, um abraço. Curtam o vídeo, tá? Compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as novidades. Aqui o Teste Amparo é o melhor canal do Brasil, youtube.com/curso Eduardo Chaves, e o melhor curso do Brasil, https cursoeduardochaves.maestros.com. Tchau! Ô, gente, parece que a gente está com um probleminha aqui, né?
notebook dele. Só um minutinho, vamos resolver isso, viu? Ô, gente, ele vai gerar um novo link e colocar aqui no grupo, tá? Uma situação de urgência. Vocês desculpa aí, mas nunca aconteceu isso, tá? O mesmo link. Bom, pessoal, vamos lá. Agora que está resolvido, né? Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Nós vamos resolver juntos a prova de análise de dados de novembro de 2020. Cinco não, continuar com ele. Tranquilo, Paulo. Vamos lá. Qualquer coisa eu te falo, tá? Eu tô junto com você aqui. Então, deixa eu. Só um minutinho, por favor. Só agora consertar aqui o compartilhamento. Só um minutinho, pessoal, que é para vocês poderem ver o arquivo com o qual eu vou trabalhar. Agora vai, né? Qualquer coisa vocês me avisam aí. Bom, então, retomando aqui, recomeçando, no nosso estudo de hoje nós vamos resolver a prova de análise de dados de novembro de 2020, certo? Que vocês vão poder verificar que é uma prova em que ela trabalha basicamente raciocínio, tá certo? Vocês não vão precisar fazer muitas contas simples, naturalmente, que dá até algumas até para fazer de cabeça, vamos dizer assim, e agora ela vai explorar muito o raciocínio aí dos.
Bom, então a prova ela vai explorar muito dos alunos o raciocínio e o raciocínio e também a parte de conceitos, tá? E em muitas questões vai, vai explorar o entrelaçamento, digamos assim, né? A inter-relação que esses conceitos têm, que vocês vão poder verificar isso aí agora aqui na nossa correção, né? Então, vamos começar aqui. Tá, então acho que está tudo bem aí na transmissão. Qualquer coisa vocês podem me avisar também. Aqui para a nossa questão 1, em que nós temos a apresentação de um estudo desses autores aqui, Monken e outros colegas, né, em 2015, junto a 338 alunos universitários do estado de São Paulo. Tá? Então, aqui está grifado em amarelo, fiquem com esse número aqui, 338 em mente, e foi um estudo para analisar a influência das ações de marketing social sobre a imagem corporativa de empresas de diferentes setores. Ele mostra aqui uma tabela em que aponta as respostas dos respondentes, né, dos universitários, que informaram conhecer ao menos uma empresa que realiza ações de marketing social. A tabela está dividida em duas partes. A primeira refere-se ao uso ou não de produtos dessas empresas. Então, aqui, está vendo? Relato de uso, sim ou não. Então, essa parte aqui é a primeira parte da tabela. E a segunda parte, quanto à frequência de uso declarada nas categorias. Aqui a segunda parte, a frequência declarada de uso, em que ele informa que frequentemente era para quem usava ao menos uma vez por semana, periodicamente, ao menos uma vez por mês, e raramente outras opções de frequência. E uma questão clássica até de analisar afirmativas para avaliar qual delas, ou quais, né, são as corretas. Então, vamos lá. Afirmativa 1. Em relação ao total da amostra pesquisada, menos da metade, 161, dos respondentes relatou conhecer e usar produtos de empresas que realizam ações de marketing social. A afirmativa está correta, porque a metade de 338 é 169. Então, vê o grifo verde aqui na tabela. Tá vendo aqui? O relato de uso. Quem respondeu sim? Quantos? 161. Então, menos da metade. E foi exatamente por isso que eu falei, para vocês terem em mente esse número aqui grifado em amarelo, o 338, porque ele fala que é menos da metade, olha aqui, ó, menos da metade dos respondentes em relação ao total da amostra pesquisada, ao total da amostra pesquisada. Então, quantos tinham no total da amostra? 338. Tá? Então, a alternativa está correta. E aí, sabendo que a 1 está correta, já dá para eliminar aqui, ó, alternativa A, que não tem 1, né, e a alternativa D. Eu já eliminei duas alternativas e fico com 3 como candidata à resposta dessa questão. Afirmativa 2. No que concerne ao relato de uso,
mais de um quarto dos respondentes que conhecem empresas que realizam ações de marketing social informou não usar produtos dessa empresa. É uma afirmativa correta também. Só que agora não é um quarto do total dos participantes do estudo, mas um quarto dos que conhecem empresas que realizam ações de marketing social. Daqui, ó. No que concerne ao relato de uso, mais de um quarto dos respondentes que conhecem empresas, tá certo? Informou não usar produtos dessas empresas. Então, aqui, ó, o que está grifado em vermelho, total, 220. Quem disse que, quantos falaram que não usam? 59. E um quarto é 55. Então, nós temos aqui, ó, mais de um quarto dos respondentes relataram não usar. Afirmativa correta também. Então, já temos 1 e 2 corretas, já dá até para responder. Afirmativa 3. Apesar de apenas 161 respondentes declararem usar produtos das empresas que realizam ações de marketing social, observa-se que, quando se questionou sobre a frequência de uso, 194 declararam alguma forma de uso dos produtos das empresas. Nessa afirmativa aqui, ele explora um desencontro numérico, vamos dizer assim, né? Ele diz que só 161 declararam usar, mas na hora da frequência apareceram 194, e realmente está aqui, ó. Na frequência declarada de uso, olha aqui embaixo o grifo em azul, o total deu 194. Então, a afirmativa correta também. É aqui que nós observamos isso. Então, quer dizer que nós temos as 3 afirmativas corretas. O gabarito é a alternativa B. Então, o que acontece aqui? A observação a respeito dessa questão é que não foi uma questão, digamos assim, de estatística, né? Vou aumentar aqui um pouco, talvez fique melhor aqui para enxergar, tá? Mas é uma questão mais de leitura de tabela, de interpretação da apresentação dos dados na tabela, né? Agora eu acho que a imagem até está melhor, não é? Acredito que tenha melhorado a leitura aí para vocês, apesar de que esse arquivo depois vai ficar disponível para vocês na plataforma. Então vamos lá. Vamos agora aí, vamos passar para a questão 2. Em que nós temos aqui, ó, que um candidato que ele concorre a doutorado em administração no teste ANPAD, ele conseguiu informação de 20 candidatos aprovados no programa de anos anteriores. E aí ele se baseou nos dados dessa amostra que ele conseguiu e construiu um intervalo de confiança de 90% para uma média de pontuações. Dessa forma, ele teve a segurança necessária para planejar seus estudos para a prova. A média amostral dos 20 candidatos é de 510 pontos, com desvio padrão amostral de 73,77 pontos.
construiu um intervalo bilateral de confiança de 90% e usando a distribuição T de student. E aí, o limite, né, inferior desse intervalo é o 481,48 e o limite superior 538,52. De novo, nós temos que analisar as três afirmações para marcar a resposta correta. Então, vamos à análise das alternativas. Está tudo correndo bem agora aí, né? Muito bom. Então vamos em frente. Afirmativa 1. Caso esse candidato optasse por construir um intervalo de confiança mais preciso para a pontuação média do teste, deveria recorrer ao intervalo que incluísse 95% ou 99% das observações. Olha, quando se constrói o intervalo de confiança, ele é construído a partir de todas as observações, de todos os dados amostrais que a pessoa tem. Você não precisa aumentar, digamos assim, o tamanho da amostra para aumentar o grau de confiança. Ele fez, né, o de 90%, né, como está escrito aqui, ó, o intervalo que o candidato construiu foi de 90% de confiança. Com esses 20 candidatos aqui, ele construiu um intervalo de 90% de confiança. Com esses mesmos 20, ele pode construir um intervalo de 95% ou de 99%. Depende de qual ele decidiu trabalhar. Então, ele não precisa aumentar o número de elementos da amostra. Né? A construção do intervalo de confiança ela é feita com 100% dos elementos da amostra. Então, nós temos aqui uma afirmativa incorreta. Tá certo? Porque com 90, 95 ou 99% de confiança, ele vai usar os 20 candidatos, as 20 notas da amostra que ele coletou. Perfeito? Então, a afirmativa 1 incorreta já dá para eliminar 3 aqui, né? Nós ficamos só entre B e D. Afirmativa 2. A construção do intervalo de confiança foi baseada na distribuição T, procedimento que é sugerido quando há desconhecimento da variância populacional ou quando a amostra é pequena. Olha, essa afirmativa aqui é correta. E é correta porque o que ele descreve aqui são condições de uso da distribuição T. Então, para uma pessoa construir esse intervalo de confiança, é preciso que a variância populacional seja desconhecida e a amostra ser pequena. Tá? Até um E aqui, em vez do ou, também daria uma resposta correta. Mas é uma questão conceitual. Né? Nessa afirmativa aqui, aliás, a questão é afirmativa conceituais. Né? Nessa afirmativa aqui, o candidato que não sabe as condições de uso da distribuição T para intervalo de confiança ou para testes de hipótese, ele ficaria em dúvida de responder se está correta ou não. Tá? Então, uma afirmativa teórica. Vamos para a terceira afirmativa, em que fala que para construir um intervalo de confiança baseado na distribuição T de students,
O candidato precisa primeiro calcular o número de graus de liberdade, nesse caso 19, antes de consultar os valores críticos da distribuição para a construção do intervalo. Ó, ela é uma afirmativa correta também, mas ela explora o procedimento, né, de execução ou procedimento de cálculo do intervalo de confiança. Realmente, nós precisamos calcular o número de grau de liberdade, nesse caso 19, e realmente é 19 o número de grau de liberdade, porque ele tem 20 candidatos, a amostra dele tem 20 elementos. E o número de grau de liberdade, no caso aqui da distribuição T, se calcula pelo número de elementos menos 1, 20 menos 1, 19, está aqui. Então, nós temos que calcular o número de grau de liberdade antes de consultar os valores críticos. Essa consulta aqui, ela é feita em uma tabela de valores críticos que vem informando para o pesquisador, para a pessoa que está estudando, quais são os valores críticos para cada quantidade de grau de liberdade. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos o número de grau de liberdade 19. Ele vai encontrar lá na tabela de valores críticos da distribuição um número crítico, digamos que seja 2,5. Né? Não importa agora qual é o valor. Mas, se o número de grau de liberdade fosse 18, esse valor crítico ia ser diferente. Então, como o valor crítico influencia na fórmula de cálculo, nós precisamos calcular o grau de liberdade antes de consultar a tabela de valores críticos. Então, a afirmativa está correta e, como eu disse, ela está explorando aí um detalhe da maneira de calcular. Tá? É uma questão até que foge um pouco a regra do raciocínio nessa prova, que ela está explorando um pouco mais de memorização de um procedimento. Tá certo? A primeira afirmativa é a que explora mais o raciocínio do candidato. Enquanto que a segunda afirmativa, ela explora mais o conhecimento teórico. Então, o gabarito, alternativa D, só 2 e 3 estão corretas. Vamos lá, vamos em frente. Vamos ver agora a questão 3. Bom, a questão 3, ela enfatiza o uso de uma escala chamada escala de Likert, que é muito usada nas pesquisas em ciências sociais aplicadas, que ela é usada para mensuração de construtos abstratos. Essa escala parte de afirmações para as quais o respondente deve apontar o quanto concorda e, em geral, a escala é crescente, de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10. Então, aqui ele está explicando, resumidamente, o que vem a ser, ou qual a principal característica dessa escala de Likert, ou Likert. Então, agora, ele vai falar aqui que esses autores aqui, eles fizeram um trabalho em que eles utilizaram essa escala para analisar a percepção de 38 gestores públicos de município de Rondônia. Tá? Aí a percepção sobre a implantação do sistema de custos na gestão pública. Aí ele usou uma escala de 1 a 5, e o que acontece? Esses gestores, eles vão responder o seguinte: vai ser apresentado para eles uma afirmação e ele vai marcar 1 se ele discorda totalmente dessa afirmação, a discordância dele é total. Se ele marcar 2 é porque é uma discordância parcial. O número 3, a indefinição, é quando ele não, digamos assim, não tem uma opinião formada, ele não sabe dizer se concorda ou discorda. E já
os valores 4 e 5 indicam a concordância, 4 parcial e 5 total. Na tabela abaixo estão os resultados dos 3 itens usados para medir a percepção de viabilidade orçamentária e financeira. Olha, voltando aqui, os construtos abstratos, eles são as grandes subdivisões do trabalho, vamos dizer assim, vamos colocar numa linguagem simples. O pesquisador ele deve ter feito um questionário razoavelmente extenso, digamos assim, para esse trabalho, envolvendo diversos itens, né, diversas categorias de análise, digamos assim, que eles chamam de construtos abstratos. Então, olha só, aqui no caso da tabela informando aqui alguns resultados. A sistema de custos no município no exercício de 2014, 21,05% marcaram 1. É uma discordância total dessa afirmação, enquanto que só 5,26% marcaram 5, que concordam totalmente com essa afirmação. Tá? Então, o que foi apresentado para o gestor foi essa afirmação aqui, ó. Há sistemas de custos no município no exercício de 2014, 15,79% estão indefinidos quanto a isso. Tá? 36,84% aqui marcaram 2. O 2 é o quê? Uma discordância parcial com essa afirmação. E por aí vai. Tá? Né? O asterisco aqui, ele dizendo que, com exceção das médias dessa última coluna aqui, todos os outros valores são percentuais. E a média do conjunto desses 3 itens, né? Aqui a média desses 3 foi de 2,93. Então, vamos de novo avaliar 3 afirmativas para ver quais estão corretas e quais estão incorretas. Então, para lembrar, né, para nos ajudar a resolver, vamos lembrar aqui que a escala de 5 pontos apresenta essas características aqui, né? E a tabela original. Então, vamos lá. Para 2014, os respondentes apontaram maior indefinição, tanto em relação à existência de um sistema de custo no município, quanto em relação à viabilidade econômica de tal sistema nos anos posteriores. Tá? Então, é uma afirmativa incorreta, e para analisar essa afirmativa, nós vamos ver aqui na coluna 3, porque, olha só, os respondentes apontam maior indefinição. Indefinição aqui, ó, é o número 3 na escala de Likert usada aqui pelo pesquisador. E nós vamos observar as linhas 1 e 3, por quê? Porque ele fala aqui o seguinte, ó, em relação à existência de um sistema de custos no município, aqui a primeira linha da tabela, há sistema de custos no município? Né? E a outra que ele fala em relação à viabilidade econômica de tal sistema. Aqui, ó. A viabilidade orçamentária e financeira para o sistema de custos de 2014. Então, nós temos que avaliar a primeira e a terceira linha, olhando os seus valores na terceira coluna. E ele diz que os respondentes apontaram maior indefinição. Olha, então, como você pode ver, na primeira linha, a indefinição ela não é maior. Olha aqui, a discordância total é maior que ela, a discordância parcial é a maior de todas. Né? Então, nós não temos a indefinição como a maior indicação, que aqui é só 15,79, enquanto que na última linha,
tá? A viabilidade orçamentária, 33,33%, indicaram, né, a indefinição, mas mesmo assim não é maior. O maior está aqui, 38,89%. Mas para esse tipo de questão, basta uma delas estar em desacordo, uma delas estar errada, para que a afirmativa seja incorreta, como é o caso da nossa aqui. Vamos para a afirmativa 2. Considerando as perspectivas futuras, os respondentes apresentaram maior concordância parcial que discordância de que a viabilidade orçamentária e financeira para a implantação do sistema ocorreria após o ano de 2014. Então, né, considerando as perspectivas futuras, está aqui na última linha, a viabilidade orçamentária e financeira para a implantação de sistema de custos após o ano de 2014, perspectiva futura, né? E qual é a outra aqui? Não, essa só explora realmente, a afirmativa 2 só explora essa aí, né? O que ele compara? É que, considerando as perspectivas futuras, nós temos maior concordância parcial do que a discordância dessa viabilidade orçamentária. Então, nós vamos olhar a última linha, a viabilidade orçamentária e financeira para implantação de sistema de curso após o ano de 2014. Ele está comparando a discordância, aliás, a discordância, só que está dizendo que tem maior concordância parcial do que discordância. Então, onde está a concordância parcial? É o número 4. Número 4, concordância parcial. Então, eu tenho aqui concordância parcial, 38,89. E a discordância são os números 1 e 2. Somando os números 1 e 2, realmente é um número menor. Então, a concordância parcial é maior do que a discordância. A coluna 4, concordância parcial, apresenta 38,89% da resposta, que é maior que a soma dos valores encontrados na coluna 1 e 2, que indicam a discordância. Então, nós temos aqui uma afirmativa correta agora em 2. E, por último, afirmativa 3, para o conjunto dos 3 itens, o valor médio de concordância ficou em torno do ponto médio da escala, o que indica que as percepções, em média, foram próximas de uma visão de indefinição quanto à implantação do sistema analisado. Então é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, a média da escala é igual a 3, que indica uma definição. Realmente, a escala, vamos voltar aqui, vai de 1 a 5. Se você calcular a média desses valores, dá o 3. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, divide por 5, 3. Mas é bom lembrar também, na propriedade da média, que se eu tenho os números aqui em sequência, né, a média vai dar esse aqui, o do meio, o 3. A média da escala é essa. A média do conjunto foi 2,93, está muito próxima de 3, indicando indefinição. Né? É o que ele fala aqui. O valor médio de concordância ficou em torno do ponto médio da escala. Então, o valor médio de concordância, informado aqui, abaixo da tabela, 2,93. Está perto do ponto médio da escala, que é 3, indicando que essa amostra define como indefinida, não é? A questão aí da avaliação desse sistema de implantação, do sistema de custos, tá certo? Então, nós temos as afirmativas 2 e 3 corretas, alternativa D.
Também uma questão, essa número 3, é também uma questão que não envolve grandes conhecimentos de estatística, certo? Vamos para a quarta questão. Diante do cenário da pandemia do Covid-19, a Prefeitura de Cuiabá decidiu ofertar conteúdo à distância para os cerca de 53 mil alunos da rede pública municipal. Para analisar o acesso dos estudantes, foi empreendida, melhor dizendo, uma pesquisa em que foram contatados aleatoriamente 2.728 pais e responsáveis, dos quais 2.693, 95,1% responderam. Então, de todos o total de contatados, 2.728, 95,1% respondeu as questões solicitadas pela Prefeitura. Como resultado, 1.738 pais, ou seja, 87%, informaram que seus filhos estavam acompanhando as aulas não presenciais, a maioria dos quais, 1.592, ou 91,6%, acompanhavam pela televisão e os demais pela internet. Tá bom? Então, pela Prefeitura. Como resultado, 1.700. Vamos então agora aí avaliar as afirmativas da questão. Afirmativa 1. Uma vez que a pesquisa foi por amostragem aleatória, os resultados observados para a amostra coletada podem ser generalizados da amostra para a população, admitindo-se um erro amostral. Então, essa afirmativa correta. Aí, essa afirmativa, ela trabalha os conceitos de amostragem, de técnica de amostragem. A amostragem aleatória, ela é uma técnica de amostragem que ela é considerada boa, ela é considerada adequada para trabalhos estatísticos. Tá? É uma amostragem que, basicamente, os elementos da amostra, eles são sorteados, como se fosse uma loteria, para fazer parte da amostra. Tá certo? Então, nós temos que, como a amostra foi composta, né, foi formada a partir dessa técnica de amostragem aleatória, os resultados para a amostra coletada podem ser generalizados da amostra para a população. Podem sim. Esse é
um dos objetivos da estatística inferencial, certo? E admitindo um erro amostral. O que vem a ser isso, o erro amostral? O erro amostral, ele é, na realidade, uma diferença. Não é um erro de ter feito alguma coisa errada, certo? Mas é que, como nós não trabalhamos com a população toda, o que se calcula para a amostra tem uma diferença em relação à população. E essa diferença é o que nós chamamos de erro amostral. Então, eu posso realmente generalizar as minhas conclusões da amostra para a população, sempre lembrando, né, ou sempre admitindo a existência desse erro amostral. Então, a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2 aqui, diante do exposto, a evidência é que 95,1% dos estudantes passaram a acompanhar as aulas na forma de oferta da prefeitura, o que representa mais de 45 mil alunos. Olha, essa é uma afirmativa incorreta, porque essa proporção aqui de 95,1% é de pais que responderam ao contato dos pesquisadores e não de estudantes interessados na forma de oferta do conteúdo, né? Então, essa é a proporção de pais que realmente participaram da pesquisa. Voltando lá ao enunciado, olha aqui, ó, está até grifado, não, tá grifado em vermelho é de outra questão, né? Olha aqui, ó. Foram contatados aleatoriamente 2.728 pais responsáveis, dos quais 2.693, 95,1% responderam. Tá? Então, esses 95,1% foi o que responderam à pesquisa, mas só 91,6% disseram que eles estavam acompanhando pela televisão, pela internet. Tá certo? Então, esse 95,1% que está aqui, nessa questão, não é 95,1% dos estudantes que estão acompanhando as aulas de acordo com a oferta da prefeitura. É dos pais que responderam à pesquisa, que deram um retorno à pesquisa feita pela prefeitura. Afirmativa 3. Como mostram os resultados e informa a reportagem, mais de 90%, 91,6% dos 53 mil seguem assistindo às aulas pela televisão e os demais fazem por outros meios. Né? Então, o que nós temos é que a reportagem informou que 91,6% dos pesquisados, né, seguem aqui vamos ver o grifo amarelo no enunciado. Ó. Então, começa daqui. Como resultado, 1.738 pais, 87%, informaram que seus filhos estavam acompanhando as aulas não presenciais. A maioria dos quais, 1.592, ou seja, 91,6%, acompanham pela televisão e os demais pela internet ou outros meios. Hã? Então, o que a afirmativa 3 está dizendo aqui? Que 91,6% dos 53 mil seguem assistindo, né? Então, o que aconteceu aqui nessa afirmativa é que foi desconsiderada a margem de erro das pesquisas. O erro amostral admitido aqui,
na afirmativa 1 não foi admitido, não foi considerado na afirmativa 3, tá certo? A pesquisa, ela indica aí 91,6%, né? Mas também não é da quantidade de alunos, mas 91,6% dos pais que responderam, tá certo? E, de qualquer maneira, pensando em número de alunos, nós temos que também avaliar a questão de erro amostral. Ele está pegando o número obtido na pesquisa e levando diretamente para a população. Isso é muito parecido com aquelas pesquisas eleitorais que indicam a margem de erro para cima ou para baixo. Então, pode estar entre 8% e 12%, esse tipo de coisa, né? Que vocês devem estar acostumados a ver em época de pesquisa eleitoral. Tá? O mesmo deve ser feito aqui. Né? Então, o que está errado aqui? A afirmativa desconsidera a margem de erro das pesquisas. Então, é uma afirmativa incorreta. E o que nós vamos concluir é que só a afirmativa 1 está correta. Então, o gabarito, né, dessa questão vai ser a letra A. Apenas a afirmativa 1 está correta. Então, essa questão 4, ela aí já explora o raciocínio estatístico, a parte conceitual de amostragem, de erro amostral. É uma questão aí teórica, você precisa fazer conta, mas precisa estar em dia com os conceitos. Vamos para a questão 5. Bom, na questão 5, nós temos aí um estudante de graduação em administração que ele tem problemas para acordar de manhã para assistir aula na universidade. Né? Então, ele tem um despertador programado para 4 sequências de disparos antes de desligar permanentemente. Cada sequência de disparo dura por volta de 30 segundos e o tempo compreendido entre o fim de uma sequência e o início da outra é de 5 minutos. Né? Então, a cada 5 minutos, ele tem uma sequência de disparo. Aí a mãe do André, desse aluno aí, resolveu fazer uma tabela, né? A mãe dele deve ser estatística, né? Resolveu consolidar os dados de 20 dias do último mês de aula em uma tabela para mostrar para o filho dela que ele está propenso a acordar atrasado e que isso pode prejudicar a organização matinal de toda a família. Mas o André discorda disso. Né? Ele acredita que a mãe dele não está certa. Tá? Então aqui nós temos o registro que a mãe dele fez, dos resultados, e a partir dos dados contidos nessa tabela aí, que a mãe do André construiu, ela também criou aqui duas categorias. Né? A categoria 1, ou nível 1, como está dizendo aqui, em que ela classifica quando ele acorda rapidamente. O que é acordar rapidamente? É quando ele leva, no máximo, 2 sequências do despertador para acordar, até 2. E nível 2, categoria 2, ele acordou atrasado. Nesse caso, é quando ele precisou de 3 ou mais sequências de despertador para acordar. Pela leitura da mãe de André, estará provada a predisposição a atrasar se a categoria associada ao atraso, a categoria 2, for mais frequente. Isso é o que ela estabeleceu como critério. Então, vamos ver aqui. Com base nas informações, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Estão aí as alternativas. Vamos
avaliar aqui a alternativa A. A variável quantidade de sequências de disparos do despertador é contínua, tendo um número infinito de valores entre dois valores quaisquer. Ela não está correta porque a variável é discreta. Olha só. Vamos voltar aqui à tabela rapidamente. Tem aqui, ó, quantidade de sequência de disparos do despertador. Uma sequência, duas, três ou quatro. Nós não temos, por exemplo, duas sequências e meia. Então, isso caracteriza uma variável discreta. A contínua é como quando ela permite esse número com vírgula. Então, eu sempre digo que, para facilitar lembrar, para facilitar o aluno a entender o que vem a ser uma variável discreta, é que ele pode associar a variável discreta à característica dos números inteiros, quando nós estudamos matemática, né, os inteiros positivos. Você do 2 vai para o 3, você não tem 2,5 lá no número inteiro, ou na variável discreta. Já se for uma variável contínua, aí é como se fossem os números reais. E aí sim, eu posso ter 2,5, 2,7, né? Então, no caso aqui, a quantidade de sequências ela é discreta. Então, está errada, né? Incorreta, porque essa variável, quantidade de sequências, ela é discreta. Alternativa B. Supondo que no próximo mês a variável quantidade de dias em que ocorreu apresente os mesmos valores nas linhas da tabela, é possível afirmar que a média dessa variável será diferente da média do mês corrente? Olha, se repetir, como ele diz aqui, apresentar os mesmos valores no outro mês, a média vai ser a mesma. Tá? Então, nós temos aqui uma alternativa incorreta. Se apresentar os mesmos valores, a média vai ser a mesma. Alternativa C. É possível concluir que as probabilidades de André acordar estão distribuídas uniformemente segundo os 4 valores da variável discreta, quantidade de sequências de disparos do despertador? Olha, é uma alternativa incorreta. A distribuição uniforme ela é uma distribuição contínua de probabilidade. Enquanto que a variável quantidade de sequências para despertar, né, quantidade de sequência de disparo, ela é uma variável discreta. Então, uma variável discreta ela vai seguir ou vai gerar uma distribuição de probabilidade discreta. Alternativa C, incorreta. Alternativa D. A variável quantidade de dias em que ocorreu não dará origem a uma distribuição discreta, porque a soma dos percentuais relativos é inferior a 100%. Essa parte da soma que ele está falando aqui não tem nada a ver aí com a natureza das variáveis, né? Numa distribuição de probabilidade, a soma de todas as probabilidades, elas têm que dar 100%. Mas o que está muito errado, digamos assim, nessa questão, é que se eu tenho a variável discreta, a distribuição de probabilidade será discreta. Então, olha só, vamos ver o que acontece com essa variável aqui, quantidade de dias em que ocorreu. Vamos lá na tabela da mãe do André para ver aqui, ó, a variável quantidade de dias em que ocorreu. 3, 4, né? Então, nós vamos perceber que a mãe do André, ela vai anotar que ocorreu duas quantidades de sequência em 4 dias, né? Ou em 5 dias, ou em 3 dias, não vai ter 4 dias e meio. Então, isso caracteriza, né, a variável discreta.
Então, nós temos também uma alternativa incorreta. Sobrou a alternativa E, a alternativa correta, que ela afirma que, conforme o critério adotado pela mãe de André, critério esse baseado na variável categórica de 2 valores, seu filho está mais propenso a atrasar do que manter a pontualidade. Então, o que acontece? A mãe do André ela criou essas duas categorias aqui. Acordou rapidamente, quando o estudante levou até 2 sequências do despertador para acordar. Acordou atrasado, quando o estudante precisou de 3 ou mais sequências do despertador para acordar. Olha, então, pelo que a mãe do André registrou, está provado a predisposição a atrasar. Né? Porque na categoria 2, ela está mais frequente. Então, se você olhar aqui, esse retângulo vermelho, ele marca a categoria 1, que é a categoria que diz que ele não está atrasado, ele acordou rapidamente, como está no enunciado. Enquanto que a categoria 2, acordou atrasado, está aqui nesse retângulo azul, em que precisa de 3 ou 4 sequências do despertador para acordar. Se você soma aqui na categoria 1, nós temos 35%, e na categoria 2, 65%. Então, segundo o critério da mãe do André, o percentual maior está na categoria 2, de acordar atrasado. Então, a alternativa é o gabarito, né? Está correto. Então, como você pode ver, até agora nós fizemos 5 questões, não é isso? 5 questões e tivemos já aí mais ou menos metade, né? Um pouco mais da metade, com estatística e uma outra parte mais de atenção, de leitura de gráficos, desse tipo de coisa. Vamos em frente, vamos pegar a questão 6. A questão 6, aí já é uma questão que envolve mais estatística, né? Então vamos ver aí. Um estudo desenvolvido por Estivalete e colegas em 2011 sobre os estilos cognitivos e intenções de uso do sistema de informações, realizado junto a 271 colaboradores de uma organização, os autores analisaram 4 construtos, né? Então seriam os 4 grandes temas do estudo, né? Podemos dizer assim, o que vem a ser os construtos, ou as 4 grandes áreas de estudos em que esses pesquisadores se concentraram. Então, nós temos aqui os 4 construtos: intenções de uso, expectativa de esforço, expectativa de performance e condições facilitadoras, que estão aqui, inclusive, né, aqui embaixo na tabela. Para cada um, utilizaram um procedimento de mensuração baseado em uma escala de 1 a 5, em que os valores maiores indicam maior intensidade do construto. Usando o TEST-T de Student, os autores também realizaram uma comparação das intensidades de cada construto, segundo estilo dos respondentes. Respondentes esses que foram classificados como inovadores, em torno de 80% deles, e adaptadores, os outros 20%. Então, estão aqui os dados resumidos na tabela, os construtos, os adaptadores com suas médias e desvio padrão, o mesmo para os inovadores, e o TEST-T, o resultado aqui do TEST-T, quando se faz a comparação entre adaptadores e inovadores. Na interpretação dos estudos, dos resultados, melhor dizendo, considere-se a significância de 5%, o p-valor, como critério para a rejeição da hipótese nula do TEST-T.
Entenda-se que médias menores que 3 são baixas. Então, aqui já temos aqui uma classificação que ele deve usar no meio da questão. A média, se ficar entre 3 e 4, né? 4 fora, elas são moderadas, e se a média ficar no valor, né, for calculada aí no valor 4 ou mais, elas são consideradas médias elevadas. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A. Considerando o construto principal, intenções de uso, observa-se que as médias de adaptadores e de inovadores foram diferentes, mas a diferença não foi elevada, dado que o valor T apresentou um valor moderado. Tá? Então, ele aqui, logo no finalzinho, ele mistura aí algumas coisas, porque o valor T não tem essa classificação como moderado. Quem é classificado como moderado são os valores de média. Essa aqui é uma alternativa incorreta, né? Que eu tenho um p-valor de 0,002, que ela é menor que o nível de significância, de 0,05. Então, isso nos permite concluir a existência de diferença significativa entre as médias. Vamos ver aqui de que trata. Observa-se que as médias de adaptadores e inovadores no construto intenção de uso foram diferentes, mas a diferença não foi elevada. Vamos voltar à tabela. O construto é intenções de uso. Então, voltando aqui à tabela, a primeira linha, intenções de uso. Média dos adaptadores, 4,16. Média dos inovadores, 4,73. O valor P indica existir diferença significativa entre essas médias. Agora, o valor aqui, no caso, o teste T, o valor encontrado, né, é a estatística de teste, como nós chamamos, ela não indica nada além da existência, da evidência de existência de diferença, né? Aqui nós temos numericamente nas amostras, né, os valores diferentes, mas isso vai acontecer na maioria esmagadora das amostras. O que a estatística orienta é se essa diferença ela ocorreu por acaso, tá? Ou se ela é consequência, dessa diferença, né, de características de adaptadores e inovadores. É isso que a estatística nos ajuda. Então, eu tenho aqui, considerando o construto principal, observa-se que as médias de adaptadores e inovadores foram diferentes. Sim, foram diferentes, o valor P indica isso. Mas a diferença não foi elevada, dado que o valor T apresentou o valor moderado. Então, agora, essa segunda parte da afirmativa é que não está correta, que não pode, a partir do valor T, eu não posso afirmar que a diferença não foi elevada, porque o valor T, né, indicado aqui, tá, ele é um valor que indica apenas digamos assim, a existência ou não da diferença. Então, temos uma afirmativa incorreta. Vamos para a alternativa B. Como a amostra de inovadores é cerca de 4 vezes maior que a de adaptadores, né, porque diz que os inovadores eram 80%, os adaptadores 20%, não faz sentido aplicar o teste T para a amostra, o qual são requeridas amostras de mesmo tamanho. Não. No caso, né, então, uma alternativa incorreta. As condições de uso do teste T, tá aí, elas não são apresentadas nessa alternativa. Então, essa alternativa B dessa questão, ela
está avaliando o conhecimento a respeito das condições de uso do teste T. O teste, no caso aí nós temos um teste T para amostra independente, e as amostras podem ter tamanhos diferentes, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, para a qual são requeridas amostras de mesmo tamanho, isso não é uma condição para uso do teste T. Alternativa incorreta. Vamos para C. Pelos resultados dos testes de comparação das médias por estilo, observa-se que, à exceção daqueles referentes às condições facilitadoras, ambas das quais ficaram em nível moderado, há evidência de diferença estatística nos construtos analisados. Também é uma alternativa incorreta. Todos os p-valores obtidos são menores que o nível de significância, e isso indica que existe evidência de diferença estatística, né? uma diferença significativa em todos os construtos analisados. Então, olha só, vamos voltar aqui à tabela. Aqui, ó, o valor P, tá certo? Ele é menor que o nível de significância, que o nível de 5%. Todos os valores P são menores que esse nível de significância. Então, isso quer dizer que, em intenções de uso, a média de adaptadores e inovadores tem uma diferença significativa. O mesmo se repete, a mesma conclusão pode ser repetida para os outros construtos. Então, nós estamos aqui na D, não é isso? D não, estamos na C. Pelos resultados dos testes de comparação das médias por estilo, observa-se que, à exceção daqueles referentes às condições facilitadoras, ambas das quais ficaram em nível moderado, há diferença estatística nos construtos analisados. Não há exceção. Em todos os construtos, nós encontramos diferença. Alternativa incorreta. Todos os p-valores obtidos são menores que o nível de significância, e isso indica a existência de diferença estatística em todos os construtos. Ele está dizendo que, à exceção desse construto aqui, condições facilitadoras, foi encontrada diferença estatística nos construtos analisados, quando não há. Olha aqui, vamos voltar à tabela aqui com o valor P. Ó. O valor P em todos os construtos tem um número que indica a existência de diferença significativa entre a média de adaptadores e inovadores. Então, incorreta. Vamos para a alternativa D, essa é a alternativa correta, né? Vou adiantar. O que ela diz? Os quatro construtos apresentam médias estatisticamente diferentes, inclusive intenções de uso e condições facilitadoras, nos quais as médias ficam na mesma categoria. As médias ficaram na mesma categoria, elevada e moderada, respectivamente. Então, olha só. Vamos ver aqui a primeira parte da afirmativa. Os quatro construtos apresentaram médias estatisticamente diferentes. Sim, se você voltar na tabela, como o valor P é menor que o nível de significância, isso quer dizer que em todos os construtos, as comparações que nós fizemos entre adaptadores e inovadores têm diferença significativa. Certo? Muito bem. Continuando, vamos ver o que ele
né? Aqui, as médias para a intenção de uso são maiores que 4. Isso quer dizer que elas são médias elevadas, né? De acordo com a classificação que é apresentada no enunciado. Enquanto que as médias para condições facilitadoras, elas estão entre 3 e 4, médias moderadas, né? Olha aqui, vamos voltar. Intenções de uso, ó. Média dos adaptadores maior que 4, média dos inovadores maior que 4. Então, se for 4 ou mais, média elevada. Condições facilitadoras, ó. 3,42 entre 3 e 4, e inovadores 3,94 entre 3 e 4. Então, são médias moderadas, ó, de 3 a menos de 4, as médias são moderadas. Então, com isso, nós concluímos que a alternativa D está correta. A alternativa E, incorreta, ela diz que o teste T assegura que todas as médias são estatisticamente diferentes. Isso está correto, realmente. O P, nós já vimos e mais de uma vez que ele está menor que os 5%. Porém, pelo valor T, apenas expectativa de performance apresentou diferença elevada com as demais, apresentando diferenças moderadas, né? Como eu já falei, o valor T, esse valor crítico, ele só ajuda a identificar se a média, se existe diferença entre as médias, melhor dizendo. É isso que ele faz, esse valor T. Ele tem, digamos assim, a mesma função do valor P. Tá? Então, ele só vai mostrar para o pesquisador que existe diferença significativa. Mas ele não avalia se é uma diferença muito grande ou pequena. Tá certo? Então, por isso, nós temos uma alternativa incorreta aqui na E. E o gabarito vai ser a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Agora, essa questão, sim, essa questão já envolve, essa questão 6 que nós acabamos de resolver, ela já envolve conceitos de teste de hipótese, tá? Que é um conceito, é um conteúdo muito explorado nos testes ANPARS. Vamos aqui ver a questão 7. E, como já está perto do horário, nós podemos depois terminar, não é, no nosso próximo encontro, no dia 17, terminar a correção aí das outras questões. Infelizmente, nós tivemos aquele contratempo no início da apresentação, né? Mas vamos lá. Olha, o proprietário de uma rede de hotéis elaborou uma estratégia de avaliação de satisfação de seus clientes baseada em uma questão simples, aliada a uma operação adicional de coleta de dados. Primeiramente, todos os hóspedes da rede, após um procedimento de check-out, responderam a uma pergunta de avaliação de satisfação. Essa avaliação é baseada em uma escala de 5 pontos, em que 1 significa muito satisfeito, 2 insatisfeito, 3 nem insatisfeito nem satisfeito, né? Então, quer dizer, de acordo com a graduação, né, o 1 é o pior grau de satisfação, quando ele diz que está muito insatisfeito, até chegar ao 5, a melhor avaliação, quando diz que está muito satisfeito. E a estratégia adicional de coleta de dados consiste em uma entrevista semi-estruturada
realizada via telefone somente com aqueles que responderam à pergunta de avaliação. Então, a entrevista semi-estruturada, ela só é realizada para quem indicou estar muito insatisfeito com o atendimento, não é? Da rede de hotéis. Então, vamos analisar as três alternativas. Aliás, as três afirmativas, não é? Para responder a questão. Vamos lá. Afirmativa 1. Os dados para análise qualitativa da pesquisa são provenientes da escala de satisfação, enquanto os dados quantitativos são provenientes da entrevista semi-estruturada. A afirmativa é incorreta. A entrevista semi-estruturada, ela vai fornecer dados para análise qualitativa. As entrevistas semi-estruturadas, elas são aquelas que permitem pegar a opinião livremente. A pessoa que está sendo entrevistada, ela fala livremente, sem a preocupação de respostas pré-definidas. Tá? Justamente porque a rede de hotéis ela quer ir mais a fundo, ela quer saber com mais detalhes por que a pessoa marcou estar muito insatisfeita. Então, temos aqui uma alternativa afirmativa incorreta, porque ele fala que os dados quantitativos são provenientes da entrevista semi-estruturada. Então, a semi-estruturada, ela fornece, digamos assim, matéria-prima, fornece dados para análise qualitativa. Vamos para a afirmativa 2. Enquanto existe uma questão que avalia a satisfação de forma quantitativa usando uma escala de avaliação, a entrevista semi-estruturada explora qualitativamente motivos subjacentes para os clientes terem respondido que estão muito insatisfeitos com o serviço. Tá? Então, eu falo aqui, para ver o grifo amarelo no enunciado, e essa é uma afirmativa correta. Vamos ver o que tem lá no grifo amarelo, aqui, ó, que é a descrição. Vocês estão vendo que nós temos aí a primeira parte, uma escala de 5 pontos, e a segunda parte, a entrevista semi-estruturada. Tá? Então, a primeira parte é que o hóspede vai marcar 1, 2, 3, um número qualquer entre 1 e 5. Então, olha só. Existe uma questão que avalia a satisfação de forma quantitativa e a entrevista semi-estruturada que explora qualitativamente os motivos. Nós já vimos na afirmativa 1 que a entrevista semi-estruturada é que explora o qualitativo. O outro quantitativo, vale a pena aqui uma observação, que é no nosso estudo de classificação de variáveis, nós vamos ver que esse tipo de variável ele não é bem uma variável quantitativa, né? Não é bem uma variável quantitativa. Ela é uma variável qualitativa, mas que tem um rótulo numérico associado. O que acontece é que os pesquisadores em administração, eles aceitam tratar esse tipo de escala como uma escala qualitativa. Faz uma vista grossa, vamos dizer assim que eles dão uma licença poética para esse tipo de escala ser tratado como uma escala quantitativa. Então, nós podemos marcar como uma alternativa correta. E a terceira
diz o seguinte: embora a escala da questão de avaliação varie entre 1 e 5, o valor mínimo dessa variável é zero. Fácil de ver que ela é incorreta, porque o valor mínimo dessa escala é 1. Então, como gabarito, nós vamos ter a alternativa C, porque só a afirmativa 2 ela está correta. Bom, pessoal, então, com isso, vamos terminar o nosso estudo de hoje e na próxima quinta vamos trabalhar o resto das questões aí com um tempo razoável e com bastante calma a outra metade da prova. Só lembrando, como vocês puderam constatar, é uma prova que não enfatiza questões de cálculos, questões numéricas. Tá certo? Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima. Um grande abraço a todos. Sim, né? E foi um problema de comunicação que certamente no início que não vai ocorrer mais. Um abraço e até a próxima, pessoal.